E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson. Hoje a gente vai estudar aí o ângulo entre duas retas. Então no desenho aí, ó, nós temos duas retas, tá? Essa azul aqui, que você tem aqui o M1, que é o nosso coeficiente angular vezes x mais q, né? Temos aqui uma equação reduzida. E uma segunda reta com y igual a M2 vezes x mais q, ou seja, uma outra equação reduzida, certo? O ângulo que a gente está procurando é esse ângulo agudo aqui, ó. Porque tem dois, né? Tem esse obtuso, que é o maior, e tem esse ângulo agudo aqui. O que a gente vai calcular é o valor desse ângulo agudo. Então esse ângulo agudo, ele é dado, né, o nosso θ ali, como tangente desse ângulo vai ser o M1 menos o M2, e embaixo você vai ficar com 1 mais o produto do M1 vezes o M2. É uma formulazinha. Então basta você saber quais são os números que estão multiplicando o x aqui em cima, qual é o número que está multiplicando o x aqui embaixo, nas duas equações, né? Que são os coeficientes angulares, que a gente já aprendeu a calcular isso, e jogar nessa fórmula aqui. Mas como a gente está falando do ângulo agudo, isso aqui vai ser o módulo, tá? Porque isso aqui sempre vai ter que ser positivo, porque a tangente de um ângulo agudo é sempre positivo, tá? Então, esta formulazinha aqui, ó, que a gente vai utilizar para calcular esse ângulo aqui. Bem, seguindo aí, nós temos uma observação a fazer quando uma das retas ela for perpendicular, tá? Ou seja, vai ter uma equação da reta que vai ter x igual a um número. Então, quando tiver uma das equações com x igual a um número, a gente tem um ângulo de 90 graus. A gente sabe que a tangente de 90 graus ela não existe, tá? A outra reta, ela não pode ser perpendicular. Então, ela vai ter lá o seu y e o valor do seu m, né? Vamos chamar de m1 aqui, vezes x mais q, tá? Então, o ângulo vai ser esse ângulo aqui, ó. Tá? Nunca o ângulo maior, tá? Sempre o ângulo agudo. Então, nesse caso aqui, facilita a vida da gente, quando uma das retas tem a equação x igual a um número, que ela é perpendicular ao eixo x, né? Lembrando que o eixo x vai estar aqui embaixo. Então, ela vai ter um único valor para o x, né? Então, ela vai estar perpendicular. Então, quando isso acontecer, para você calcular a tangente do ângulo θ, nós vamos ter o seguinte: o inverso do M1, sendo que o módulo dele, tá bom? Então, só para vocês verem aí como é que é fácil, né, fazer isso aí, usando a formulazinha, fica muito mais tranquilo quando a gente resolve um exercício. Vamos ver esse exercício aí. Ele diz assim: qual o ângulo formado entre as retas? Aí ele te dá duas retas aí. Que a primeira coisa que você vai fazer? Você vai reduzir essas equações, né? Então eu vou ter que reduzir isso aqui, ou seja, isolar o y. Como esse y é negativo, eu jogo aí para o outro lado, vai ficar 2x menos 5 igual a y, ou y igual a 2x menos 5. Então eu já tenho aqui o m1, que vale quanto? Vale 2, certo? Desse lado aqui, como o y é positivo, eu vou manter ele desse lado e vou jogar todo mundo para lá. Então vai ficar menos 3x menos 1. Aqui nós temos o M2, né, da reta 2, que é o menos 3. Então nós vamos fazer a formulazinha. Qual é a formulazinha? Tangente de θ é igual a M1 menos M2, 1 mais M1 vezes M2. Lembrando que é o módulo. Então nós temos que tangente de θ é igual a M1, que é 2, menos 3, sobre 1 mais 2 vezes menos 3. Então nós temos o seguinte, ó, 2 mais 3, 5.
2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 1 dá menos 5. 5 dividido por menos 5 dá menos 1. Mas como é o módulo, nós vamos ter 1. Então, qual é o ângulo cuja tangente é igual a 1? Então, o nosso θ é o 45 graus. Bem, nessa letra B aí, nós temos aquele caso onde o x, né, isolando aqui, ó, igual a 3, x igual ao número. Então, nós temos aqui o ângulo de 90 graus, ela é perpendicular. Então, não existe coeficiente angular para esse cara aqui, tá? Porque a gente não tem o y aqui, certo? Agora, nesse caso aqui, ó, já está isolado aqui. Quem é o nosso m aqui? O nosso m é o menos 1, tá? Então, como eu não tenho o coeficiente angular desse, a nossa fórmula fica tangente de θ é igual a 1 sobre o m lá. Isso em módulo, tá? Então, vai ser tangente de θ é igual a 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Então, o módulo é 1. Então, o nosso ângulo aqui também é o ângulo de 45 graus, tá? Fica muito mais tranquilo fazer o exercício. Espero que vocês tenham entendido isso aí, tá, pessoal? Vamos fazer mais exercícios aí para a gente treinar mais isso. Então, seguindo aí com a matéria, vamos fazer o exercício aí da apostila, o número 1 da PEC. Ele diz assim: determine a equação que passa pelo ponto A, então passa pelo ponto A, 0, 1, e forma um ângulo de 45 graus, então nosso θ é 45 graus, com a reta de equação y igual a menos 2x menos 1. Então ele quer uma equação da reta que forma 45 graus com essa equação aqui. Então primeiro a gente vai fazer tangente de θ é igual a m1 menos m2, 1 mais m1 vezes m2, porque ele está me dando a tangente desse ângulo aqui. Então, tangente de 45 quanto é? É 1. Igual. Isso aqui lembrando que é o módulo, né? M1 vale quanto? É o que a gente quer saber. Então, vai ficar M1 menos o M2, que é menos 2. Então, aqui vai ficar mais 2. Vai ficar menos 2, certo? Mais 2. E 1, aí aqui vai ser mais M1 vezes menos 2. Tá? Então, em módulo aí. Bem, como aqui é o módulo, né, a gente sabe que aqui dentro pode ter dado 1 ou menos 1. Né? Então, essa equação aqui ela é igual a 1 ou menos 1. Né? Porque quando você dividiu lá o 5 por menos 5, deu menos 1. Só que o módulo é 1. E o módulo de menos 1 também é 1. Então, nós temos que fazer duas vezes isso aqui. Ó, que o m mais 2 sobre... Aqui vai ficar menos 2m, né? Então vai ficar 1 menos 2m, né? Que é o nosso m1, vai ser igual a 1. Então essa é a nossa primeira. E a segunda vai ser a mesma equação, só que o valor também poderia ter dado menos 1. Como a gente não sabe qual é, a gente tem que resolver das duas maneiras, tá? É assim que você resolve equações com módulo, beleza? Então aqui, fazendo a igualdade aqui, ó, multiplicando aqui, nós vamos ter que m mais 2 é igual a 1 menos 2m. Passa o 2m para cá e soma com m, fica 3m. Passa o 2 para lá e subtrai 1 menos 2 dá menos 1. Então, nosso m pode ser menos 1/3. Tá? Então, pode ser esse valor aqui. Ou pode ser também, ó, multiplicando por menos 1 ali, vai ficar m
mais 2 igual a menos 1 mais 2m. Passando 2m para cá vai ficar m menos 2m igual, passando 2 para lá vai ficar menos 1 menos 2. Aqui vai ficar menos m igual a menos 3. O m também pode ser 3. Então nós temos aí dois valores por m, porque nós temos aqui uma equação com módulo, certo? Então, seguindo, nós sabemos que a equação vai ser y igual o m, que tem aqueles dois valores, vezes x, mais q. Né? Então, a gente tem que achar quem é o q. Só que quando o y for 1, o x vai ser 0 desse cara aqui. Então, qualquer número vezes 0 dá 0. Então, nosso q é igual a 1. Então, o q ele é igual a 1. Agora, o m ele assume dois valores. Então, nós podemos ter a equação y igual a menos x sobre 3 mais 1, ou y igual a 3x mais 1. Né? Lembrando que o coeficiente angular podia ser menos 1/3 ou podia ser 3. Tá? Então, essas são as opções aí do nosso exercício aí. Ó, só para quem não lembra aí como resolve equações com módulo, vamos supor que você tem uma equação m mais 2 em módulo igual a 3. Qual é o resultado disso? Como aqui é módulo, esse cara pode ser 3 ou menos 3, certo? O resultado aqui de dentro pode ser 3 ou menos 3. Porque o módulo de 3 é 3 e o módulo de menos 3 é 3. Então eu posso ter que m mais 2 é igual a 3 e m mais 2 pode ser também menos 3. Então o m ele pode ser 3 menos 2, que é 1, pode ser 1, ou m pode ser menos 3 com menos 2, que dá menos 5, né? Passando menos 2 para lá. Então, ó, menos 5 mais 3 dá quanto? Menos 3. Qual é o módulo de menos 3? 3. M igual a 1. 1 mais 2, 3. Qual é o módulo de 3? 3 também. Tá? Então, para quem não lembra, né? Vocês já aprenderam isso aí em algum momento na sua vida aí. Tá? E pode ter esquecido. É assim que você resolve a equação quando ela tem esses dois pauzinhos aqui que a gente diz que é o módulo. Tá bom, pessoal? Então, uma revisãozinha aí só para vocês não terem essa dúvida aí, já que a gente está usando isso.